Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Quero falar um pouquinho hoje sobre os 5 livros da lei, o poderoso livro da Torá. Eu estou meditando nele agora, estou ouvindo bastante. Como eu falei para vocês, né, no último vídeo, esse vídeo aqui ele vai estar tanto no Instagram como no canal. E para você que está assistindo no Instagram, vai no canal e procura esse vídeo igual, o mesmo modelo, vai na descrição, no meu comentário fixo, melhor, e leia ali as instruções que eu vou deixar para vocês. As instruções dos últimos vídeos. Sobre o que eu havia prometido que ia gravar e não gravei ainda. Eu já gravei 2 vídeos. Eles estão em processo de edição. Infelizmente eu estou enrolado com a edição. Mas amanhã eu já consigo postar. Hoje é sábado, mais ou menos, vai dar 6 horas já. E os 2 vídeos já estão gravados, cada um mais de 1 hora. Vou estar postando um amanhã, domingo. Para você que vai estar assistindo esse vídeo aqui depois, vocês podem ir na descrição ou no meu comentário fixo e ali vai ter todos os links direcionados para vocês seguirem os estudos. Agora o que eu quero falar para vocês hoje são sobre os 5 livros da lei. O livro da lei, ele é a base de tudo. Ele é um livro poderoso. Na verdade, é difícil falar isso, mas é difícil entender isso, né? É difícil até admitir, mas o livro da lei é o livro mais importante da Bíblia. São 5 livros, mas está dentro de um conjunto e é a base de tudo. É claro que a palavra de Deus não poderia ser somente os 5 livros da lei. Existem judeus que creem somente na Torá, mas a Torá é suficiente para você acreditar nos profetas. Inevitavelmente, o judeu que acredita só na Torá, eles ficam com um buraco na história. Não faz sentido. O Deus criador dos céus e da terra, de tudo o que neles há, dos céus, da terra e do mar, de tudo que neles há, que fez tantas promessas, ter parado a sua palavra na Torá. Mas existem judeus que acreditam somente na Torá. Existem judeus que acreditam na lei e nos profetas. E nos Salmos, mas não acreditam no Novo Testamento. E também existem judeus, como vocês sabem, que acreditam em toda a palavra de Deus. Muitos, embora acreditem em toda a palavra de Deus, isso é muito bom, eles estão presos no judaísmo. Infelizmente, isso é uma realidade na nossa vida. Mas pelo menos eles acreditam no Novo Testamento, acreditam em Jesus, e eles estão, de certa maneira, sendo usados. Quem tem um coração bom, né? Porque eu sei que tem judeus que estão presos no judaísmo e eles têm um coração bom, só estão enganados em relação ao judaísmo. E eles estão sendo usados para ministrar a palavra para outras pessoas, para outros judeus. Então, de certa forma, Deus ainda está usando o povo judeu. Porque o testemunho mesmo de Deus hoje está no meio dos gentios. Eu sei que o catolicismo, o protestantismo, essas religiões, elas estão caídas, mas Deus está restaurando muita coisa. Mas o testemunho mesmo de Jesus, os ensinos, a escatologia num todo, num geral, as pessoas que falam da volta do Senhor Jesus, da grande tribulação, né, da volta do Senhor, mesmo com todas as divergências, esse testemunho num todo, ele está com Efraim, ele está entre as nações. E agora os judeus estão crendo e eles cada vez mais vão crer, até que o Senhor desperte as suas 2 testemunhas, o espírito de Moisés e o espírito de Elias, na casa de Israel e na casa de Judá. Enfim, o livro da lei é muito poderoso e eu já ouvi ele todo agora, essa semana. Ouvi o livro de Deuteronômio 2 vezes, mas por enquanto eu estou só ouvindo. Eu não estou ouvindo e anotando detalhe por detalhe, fazendo mapa mental. Até mesmo porque eu estou com muita coisa acumulada, né? Estando com muitos estudos acumulados, eu não consigo estar com a mente em Enoque, estar com a mente em Efésios, estar com a mente em Daniel, estar com a mente no livro da lei. A gente se perde um pouco, mas mesmo assim eu estou ouvindo. E baseado no que eu estou ouvindo, eu vou passar algumas coisas para vocês. Por isso que eu estou chamando o livro da lei de o todo-poderoso livro da lei. Porque ele é o próprio Senhor aí manifestando tudo. Pelo livro da lei, você consegue provar
os erros de certas doutrinas, como o calvinismo, como o adventismo do sétimo dia, o câncer do calvinismo, você consegue provar o erro deles. Você consegue mostrar que Israel hoje está em desobediência só pelo livro da lei. Mas você tem que meditar bem no livro da lei. Você tem que ouvir bastante. Você tem que realmente pôr o coração ali. E eu ainda não estou com todo o meu coração no livro da lei. Mas eu vou estar. Eu estou ouvindo. Já terminei uma vez, Deuteronômio eu ouvi 2 vezes. E agora eu vou para a segunda vez ouvindo. E dessa vez eu vou começar algumas anotações. Eu pretendo ouvir o livro umas 3, 4 vezes. E nas 2 últimas, anotações, fazer anotações. Mas o que eu percebi de interessante é o seguinte, eu tô com a minha colinha, uma colinha pequenininha aqui na mão, pode ser que eu esqueça nomes. Nome dos livros em hebraico, que eu não sabia disso. Mas vocês vão ver que é interessante. O livro da lei, agora começa a instrução, tá? O livro da lei, pra gente hoje, ele está dividido em 5 livros e cada um deles tem um nome que na verdade não é o original. E por que não é o original? São nomes, são 5 nomes, são 5 livros, 5 nomes, e são nomes que por um momento parece fazer sentido, mas não é. E além do mais, quando você junta os 5 nomes, no hebraico, no original, você tem uma mensagem do Senhor, que só pode ser entendida para quem conhece a mensagem das 2 casas de Israel e do povo no deserto. Só pode ser entendida por esse povo. E vocês vão entender agora facilmente. Então, para a gente, como que a gente olha para o livro da lei hoje? Lembra? Sem o livro da lei você não entende as cartas de Paulo. Sem o livro da lei você não consegue entender a linguagem dos profetas. Então, ele é a base de tudo. Os nomes são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Certo? Por que Gênesis? Gênesis porque é o princípio. Então, esse é o único nome que faz sentido. Agora, olha como os outros não fazem sentido quando você olha no original. Êxodo ainda faz um pouco de sentido. Êxodo. Porque Êxodo fala de saída. É a saída do povo de Israel da terra do Egito. Resumiu o livro, não resumiu? Sim, parece fazer sentido. Mas veja como não é isso que o Senhor estava falando. Depois de Êxodo tem Levíticos. Parece fazer sentido também. Por quê? Em Levíticos está falando de muitas questões relacionadas ao sacerdócio levítico. Sacrifícios, são muitas leis. Se torna até chato de ler porque quando você lê apenas olhando sangue para todo qualquer lado e apenas animais, você acha que aquilo não tem valor algum e aí acaba pulando muitas coisas ali. Recebeu o nome de Levíticos. Parece fazer sentido, né? E Números? Números é porque tem muitos números no livro de Números, é verdade. Tem muita genealogia, explicações de detalhes, de numerações de sacrifícios e organizações, então recebeu o nome de Números. E depois, Deuteronômio. Deuteronômio é uma palavra de origem grega também. Deuteronômio, deu de duo, de segundo no grego, né? De 2. Deuteronômio, nomos de lei. Então, Deuteronômio é como se fosse uma expressão de origem grega para falar de segunda lei. Deuteronômio, nomos é lei em grego. Então, como se fosse segunda lei. Parece fazer sentido, né? Você tem ali a repetição dos 10 mandamentos no livro de Deuteronômio, Moisés repetindo algumas coisas. Olha a diferença quando você olha para esses nomes no hebraico. Os nomes do livro no hebraico. E você vai varrer todos esses nomes da sua cabeça, porque realmente não faz sentido. Olha só, Gênesis, princípio, tudo bem, mas no hebraico é Bereshit. É muito mais do que princípio. A palavra Bereshit, ela é princípio, ela significa primícias e pode ser também como cabeça. Só que a palavra Bereshit não é cabeça, a cabeça é Rosh, mas por causa do Reshit, do Rosh, dessa expressão que tem ali no hebraico, existe essa raiz. Agora a palavra primícias
E sim, ela é usada como Bereshit, é porque Bereshit, a palavra é Ereshit, né? Bereshit é no princípio ou em princípio. Então, Bereshit, quando o apóstolo Paulo fala que Cristo é as primícias, aí ele está baseado lá em Levíticos, né? Quando Deus fala que na festa das primícias, o sumo sacerdote tinha que pegar 12 feixes, cada um representando uma tribo, e fazer uma oferta de movimento diante do Senhor. Na festa das primícias, para que o povo fosse aceito, o apóstolo Paulo entendeu que era Cristo as primícias. Ainda que está no plural, porque Cristo tem um corpo, ele é as primícias. Porque o povo só pode ser aceito mesmo pelo sacrifício do Senhor Jesus. E na verdade, através da sua ressurreição, a ressurreição mostra a aceitação que o Pai teve do sacrifício do Filho. Então nós somos aceitos, não somente pela morte dele, mas também pela ressurreição. Porque se ele não ressuscita, nós não ressuscitaríamos. Entendeu? E aí Paulo leu lá em Levíticos, onde está escrito primícias, a palavra é Bereshit. Não é? Então, tá vendo? Bereshit é muito mais do que princípio, é cabeça e primícias. A revelação já é tripla. Gênesis não. Embora Gênesis seja a ideia de um princípio, não tem mais revelação do que isso. Agora a palavra Êxodo. No hebraico é Shemot. Deixa eu só conferir, né? Sim, é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Shemot, já Êxodo é uma palavra grega, Exodus. E quando você vai ler no aplicativo lá no grego, quando fala realmente de saída, sairão, sairás, a palavra Exodus está ali no grego. Então, Êxodo é de saída, significando a saída do povo do Egito. Parece fazer sentido, mas no hebraico não é isso. No hebraico é Shemot, que significa nomes. Os nomes dos 5 livros da Bíblia, eles recebem o nome da primeira palavra que aparece na Escritura. Então, Bereshit é Gênesis, porque a palavra começa, Bereshit. Então, a primeira frase, a primeira palavra, ela representa o livro. E isso é o que o Senhor estava planejando. Shemot, então, é Êxodo. Êxodo, a gente pode falar assim na hora que estiver explicando um para o outro, mas tenha na mente essa revelação, é Shemot, nomes. Depois, não é Levíticos. Ainda que o livro que a gente chama de Levíticos está falando coisas sobre o sacerdócio levítico, a ideia que está ali não é que o Senhor quis resumir o livro na palavra Levíticos. A palavra é Vaikra. Ali é diferente. E significa chamou. A gente pode entender como chamados também, mas a palavra Vaikra é literalmente chamou. Então é Bereshit, Shemot e Vaikra. Ou seja, não é Levíticos, é Vaikra. Chamou. Diferente, né? Parece não fazer sentido no hebraico, né? Mas olha só. Chamou, sim, Deus chamou o sacerdócio levítico como figura de um sacerdócio eterno. O sacerdócio levítico era a figura do sacerdócio eterno de Melquisedeque. Então Vaikra, chamou. E depois, aonde a gente olha no 4º livro da Torá com o nome de Números, na verdade é Bamidbar, que é no deserto, literalmente no deserto. E dentro do livro de Números faz muito mais sentido se ele fosse chamado no deserto, ou se pegasse uma palavra grega para deserto, se quisessem usar o grego, faria muito mais sentido, né? Deserto, porque está falando da história do povo de Deus no deserto. E o livro de Números é o livro que você tem que prestar muita atenção para você entender Deuteronômio, que na verdade não é Deuteronômio, não é segunda lei. Deus não está dando uma segunda lei. E não é só porque no livro de Deuteronômio está sendo repetidas muitas coisas da história do povo de Israel no deserto que vai ser segunda lei. Deuteronômio é Devarim. Então nós temos Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. E não é uma segunda lei. Devarim é palavra.
ou palavras, porque está no plural. Agora pega o nome no hebraico. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Bereshit, princípio. Shemot, nomes. Vaikra, chamou. Bamidbar, no deserto. Devarim, palavras. Nós temos essas palavras. Princípio, nomes, chamou, no deserto, palavras. Nós iríamos ser induzidos a montar uma frase com isso. Assim como Deus também deixou uma mensagem nos nomes da genealogia do povo de Deus lá no livro da Torá. Tem uma mensagem ali nos nomes. Ali já é outra revelação que você pode anexar a essa. O que Deus está falando, é claro que são só palavras, né? Princípios, nomes, chamou, no deserto, palavras. Você agora vai montar a frase. E não é só isso, existem mensagens também na ordem do nascimento dos filhos de Israel. Conforme o nome que eles foram recebendo, existe uma mensagem. E depois Deus inverte as ordens. Umas 3 ou 4 vezes Deus inverte a ordem do nome dos filhos de Israel. Até lá nos 144.000, a ordem está invertida porque tem mensagem lá, nos nomes, na sequência. Então nós temos a mensagem. No princípio, são os nomes que Deus chamou para, no deserto, dar as suas palavras, ou transmitir as suas palavras. Essa é a mensagem. E como a palavra princípio não é a ideia apenas de um começo, nós temos também a ideia de primícias. Poderia ser as primícias dos nomes dos chamados para o deserto, palavras, que recebem as palavras de Deus. É uma mensagem para o futuro. E como nós sabemos que existe uma repetição do Êxodo, que não são êxodos, são nomes, Shemot, significa que os nomes, que a história, quando fala nomes, você pode ter na cabeça assim, Shemot, que é um êxodo. Você pode ter isso na cabeça, é válido, porque está falando da saída do povo de Israel da terra do Egito. Mas lembra que a ideia que o Senhor está transmitindo são nomes. Então, a questão dos nomes, a questão da história do povo de Israel no deserto, está se repetindo no Apocalipse, não está? Fica bem evidente em Apocalipse 12, mas você vê as pragas representadas nas taças da ira de Deus, mas principalmente o capítulo 12, nós vemos uma repetição, não é? Então, os nomes, Shemot, que fala a história da saída do povo de Israel do Egito, são os nomes. Como assim os nomes? Como assim Bereshit, o princípio, as primícias? Está falando que esse povo são primícias para Deus. E Deus chamou pelos nomes, e essa história vai se repetir, chamou para, no deserto, Bamidbar, que é Levíticos, que é Números, no deserto, Devarim, revelar as suas palavras. É o que vai acontecer no nosso tempo. Então, os nomes, por exemplo, como assim os nomes? Nós temos Israel, o próprio Jacó, que Deus trocou o nome para Israel, quando prometeu que dele ia sair nações. 2 vezes Deus fez isso na Torá. Uma está em Gênesis 35, verso 9, que eu lembro. No mesmo momento em que Deus trocou o nome de Jacó para Israel, ele falou, de ti sairá multidão de nações. Reis sairão de ti. Está falando dos reis, gentios, que reinarão no milênio, junto com os judeus. É óbvio que não serão mais judeus e gentios, serão como anjos do Senhor. Então, Israel, José, as 12 tribos, esses são os nomes das primícias, daqueles que Deus chamou. Vaikra, Jacó, José, as 12 tribos, aí depois não vem Moisés para libertar as 12 tribos? E de Moisés, que é o mediador da aliança, da primeira aliança, depois não vem Josué para introduzir o povo? Então, Josué, ele está no livro da lei. Esses nomes, essa história, são esses os Shemot, os nomes que Deus chamou no princípio, mas para serem primícias, chamou Vaikra para Bamidbar, no deserto,
Bamidbar, lembra? Eu sei que parece um pouco confuso porque não tem um mapinha, né? Bamidbar, números, para que no deserto eles não mais tentem a Deus, como o povo de Israel tentou. Pelo contrário, eles vençam, eles sejam aprovados para receberem Devarim, as palavras do Senhor. Para o final. E no livro de Deuteronômio é como se fosse o Apocalipse. Em cada repartição da Bíblia nós temos um Apocalipse. O Apocalipse do livro da lei é Devarim, as palavras. É o livro de Deuteronômio. Esse é o Apocalipse, porque é o livro que vai revelar tudo. Até o tempo do fim, o Apocalipse todinho está dentro do livro de Deuteronômio. Palavras, Devarim. Nos profetas, o livro que é considerado o Apocalipse dos profetas é o profeta Daniel. E dentro do Novo Testamento é o próprio livro do Apocalipse. Compreendeu? Então aqui nós temos uma mensagem que tem que ser bem construída, bem falada. E faz sentido, não é? E dentro do livro de Devarim, que são palavras e não uma segunda lei, você tem o Cântico de Moisés, e lá no Cântico de Moisés, que está aparecendo lá no Apocalipse 15, que você vai ver no livro de Deuteronômio, que é o Cântico de Moisés e do Cordeiro, porque é Cristo que está falando aquilo, Moisés que escreveu, que está falando junto com Josué e Josué, mas é Cristo que está falando, é o Espírito de Cristo. Eu já mostrei isso para vocês no canal. Dentro desse cântico está todo o Apocalipse, o tempo do fim, a história do povo de Israel, tanto o seu declínio como a sua ascensão como cabeça das nações na terra. Compreenderam isso? Então isso é bonito, né? Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Você pode descartar isso. Fique apenas com isso na memória, porque é assim que está na Bíblia, né? Pode descartar. E pense na sua mente, grave esses nomes. São 5 nomes, fica repetindo até gravar. A história por trás dos nomes, a revelação é essa que eu estou falando para vocês. Então você vai ficar com Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. E os nomes originais. Princípio de primícias, nomes, chamou de chamados, Vaikra. Isso, Vaikra chamou de chamados. No deserto, Devarim não, Bamidbar e Devarim palavras. Então são os nomes, no princípio, tem os nomes que Deus chamou para no deserto receber as palavras de Deus. Só que com a revelação duplicada na palavra Shemot, na palavra Bereshit, porque não é apenas um princípio. Tipo, no início Deus chamou esses nomes. Não é só isso. Além disso, esses significam primícias, porque Bereshit é usado como primícias. Compreendeu? Então são as primícias do Senhor. Essa história se repete no tempo da Nova Aliança, mas agora com nomes representativos, porque essas pessoas já morreram, estão dormindo em Cristo, e a história que ficou lá no passado agora serve de instrução para a gente. Em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo fala que as coisas que aconteceram no deserto ficaram escritas como figura, para nos exortar, para nos repreender. Não apenas para isso, mas é porque haveria de acontecer uma repetição das coisas. Aí no próximo vídeo que eu vou gravar para vocês amanhã cedinho, e vou postar em continuação, tanto no Instagram como no canal, eu vou falar um pouquinho de memória as coisas que eu visualizei dentro dos 5 livros. Vai ser um vídeo mais ou menos nesse tamanho, de 25 minutos. E assim, gravado de maneira simples, tá bom? E amanhã eu posto o vídeo que eu prometi para vocês, daquela continuação que vai estar aí no comentário fixo direitinho. Só você ler o meu comentário fixo que você vai entender. Eu não vou gravar agora porque já vai anoitecer. Amanhã cedo eu gravo para vocês a continuação desse vídeo, contando a história. Como eu pretendo fazer um vídeo mais caprichado, lá em casa mesmo, do jeito que eu faço os vídeos, sobre o livro da lei, as revelações do livro da lei, de maneira mapeada e resumida, mas assim, o vídeo vai ficar bem grande, né? Como eu pretendo fazer isso, mas não posso fazer agora, porque eu tenho uma lista de vídeos para entregar na frente, então eu vou já
passar tipo um resumo para vocês irem meditando, para vocês irem ouvindo. Eu já ouvi bastante Enoque, eu não pretendo ouvir Enoque por um tempo, mas pretendo terminar aqueles estudos dentro do livro de Enoque. Enoque já está bem fixado na minha mente. Eu quero me entregar agora e me esforçar no livro da lei. Ter essa história assim bem memorizada na cabeça. Porque eu sei que quando eu partir para os profetas, a minha visão vai estar num patamar mais elevado, para ensinar coisas novas. Ou as mesmas coisas, mas de maneira mais específica, sei lá, mais trabalhada. Mas acredito que nós vamos ter revelações novas, sim. Tá bom? Então é isso, deixa os seus comentários, me fala se você já sabia disso. Eu não sabia, mas eu achei interessante. Quando eu comecei a ver os nomes no hebraico e as sequências, logo me veio essa mensagem na cabeça. E como eu sei que Deus deixou uma mensagem através dos nomes lá no livro da lei, e Deus deixa mensagens através de nomes, tipo o nome das 7 igrejas, tem uma mensagem ali. Os 7 nomes das 7 igrejas, só que ali é realmente no grego. Os 5 livros da Bíblia não poderia se chamar de Pentateuco. Pentateuco porque penta de 5 e o outro eu esqueci. Mas vocês sabem, vocês devem saber, né? Eu esqueci porque Pentateuco. Mas na verdade é Torá instrução, é lei. E aí os nomes, você vê, a maioria deles estão no grego, e no grego não parece fazer sentido porque a gente não tem outra alternativa. Mas no grego a gente não tem essa mensagem. O que é no grego? No grego é Gênesis, no princípio, Êxodo. No princípio, saiu os filhos de Israel do Egito, Levíticos. Aí Deus, não dá para montar a frase, tá vendo? No princípio, os filhos de Israel saíram do Egito, Deus fala do sacerdócio levítico e fala bastante de números e dá uma segunda lei. Essa é a mensagem que está nos nomes gregos da Bíblia, dos 5 livros da Bíblia. Não tem mensagem aí. É até difícil de montar a frase. Agora, no hebraico, sim. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Princípio, nomes, chamou, no deserto, palavras. Tá bom? Então é isso, irmãos. Demorei, né? Você está vendo como é um assunto novo? Você fica dando muita volta para explicar algo? Quando é algo que você já domina, se eu dominasse esse assunto aqui, eu teria feito isso em 12 minutos. Mas é isso daí. Vou parar por aqui então, tá? Deus abençoe então. Fiquem todos na paz.